Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas no canal da Associação Nova Roma. E hoje comentar brevemente sobre um determinado fenômeno histórico brasileiro e a possibilidade de retomá-lo, atualizá-lo, quem sabe em alguma medida repeti-lo. Me refiro aqui ao tenentismo, né? Eu vi o tenentismo sendo comentado em redes sociais recentemente, alguma tentativa de uma nova leitura desse fenômeno histórico. Eu acho que nós podemos dar aqui uma perspectiva, fazer uma leitura também em relação a essas possibilidades. O tenentismo ele é interessante, em primeiro lugar, pelo fato de que ele é o fenômeno político nacional autenticamente determinante ali entre 1922 e os anos 70, por assim dizer. Né? Entre 1922 e os anos 70, pelo fato de que esse é o período no qual os tais tenentes, né, se tornam os protagonistas da vida pública brasileira. Quando a gente fala aí na Revolta do Forte, são os tenentistas. Quando a gente fala aí sobre a Revolta de 1924, teve como núcleo ali São Paulo, estamos falando dos tenentistas. Quando falamos da Revolução de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder, estamos falando dos tenentistas. Quando falamos da Revolução Constitucionalista de 1932, estamos falando dos tenentistas. Quando falamos da queda do Vargas, em 45, estamos falando dos tenentistas. Os fenômenos ali, entre uma e outra coisa, né? O contragolpe, por assim dizer, do Lott, o próprio golpe de 1964, quando a gente fala sobre todos esses fenômenos, né, estamos falando do tenentismo, estamos falando dos tenentistas. Coluna Prestes também teria acontecido antes, que eu esqueci de mencionar, é uma expressão do tenentismo. A ascensão das ideologias, né, das expressões, né, concretas da segunda e da terceira teoria política no Brasil, comunismo e fascismo, né, Prestes e Plínio Salgado, esse fenômeno está ligado também ao tenentismo, né, a esse período aí do tenentismo. O tenentismo, inclusive, a gente precisa ampliá-lo no sentido de enxergar também a participação e a presença de pessoas que não eram exatamente militares nesse fenômeno do tenentismo. A própria revolta dos 18 do Forte incluía ali, se não me engano, dois civis, né? 2 ou 3 civis que participaram do levante ali no Forte de Copacabana. Então, ainda que seja um fenômeno nuclearmente militar, também abarca, né, alguns representantes ou expressões, ou ramificações, manifestações, expressões originariamente civis, né, nesse fenômeno do tenentismo. Ainda que sim, a gente, obviamente, os protagonistas aí são militares dos eventos e das revoltas dos anos 20 até ali o golpe de 64 e os primeiros governos do regime militar. Nós estamos nos referindo principalmente aí a figuras que foram militares e que foram tenentes nesse período aí dos anos 20, início dos anos 30. E aí, mas do que se trata essencialmente esse fenômeno do tenentismo, né? Qual que é o contexto dele? Aqui eu vou falar do contexto, do que se trata, num sentido mais geral. A gente sabe que existem ali elementos concretos, né, que impulsionaram o tenentismo, que impulsionaram as revoltas tenentistas. Por exemplo, ali a questão sobre a presidência do clube militar, né, influenciando na própria revolta do Forte de Copacabana. Então existem ali, pelo menos no início do tenentismo,
alguns elementos que são bem específicos, bem pontuais, que são até um tanto quanto corporativos, né, no sentido de dizerem respeito especificamente a como eram conduzidos os assuntos militares no Brasil, como se lidava, como o governo do Arthur Bernardes, na época, lidava com a hierarquia militar. Então existem esses elementos que são mais específicos, que são mais pontuais, mas existe, por assim dizer, um espírito do tenentismo, que a gente poderia chamar do espírito de 22, né? Como sendo esse espírito que permeia o tenentismo, mesmo entre as suas variações políticas e ideológicas. Porque, como a gente colocou aqui, o tenentismo ele informa tanto situação quanto oposição ao longo de todo esse período, pelo menos entre 30 e os anos 60, entre ali especificamente os anos 60, o tenentismo informa governo e oposição. As revoltas contra o Vargas, em muitos casos, são conduzidas por tenentistas insatisfeitos, né? Prestes era um tenentista insatisfeito, né? Um tenentista insatisfeito. O João Cabanas, por exemplo, era um tenentista insatisfeito, crítico, um tenentista crítico do tenentismo no poder, né? A disputa, por exemplo, ali entre Dutra e Eduardo Gomes é uma disputa entre tenentistas, né? O Vargas é derrubado por tenentistas, enfim, eu já comentei. O tenentismo ele se torna situação e oposição no Brasil de 30 até os anos 60, basicamente, né? Então é um fenômeno que é supra-ideológico, tá? É um fenômeno que não é um fenômeno trabalhista, né? Não é um fenômeno socialista ou marxista, não é um fenômeno liberal, certamente, não é um fenômeno fascista, né? Num sentido estrito, tá? Então a gente tem que falar aí de algo, uma atmosfera, um certo ethos, né, que guia os tenentes, pelo menos ali nos seus primórdios, né, e que vai influenciar a maneira como eles se veem, como eles veem a sua posição no Brasil, como eles veem, obviamente, o Brasil. Se a gente for analisar o que é o espírito do tenentismo, a gente tem, na verdade, que analisar a que eles estavam se opondo, porque os tenentes, de fato, eles eram unificados mais por seus inimigos do que ali por suas posições ideológicas, políticas, culturais, sociais, econômicas, etc., específicas, né? O principal inimigo dos tenentistas eram as oligarquias liberais e a maneira como eles conduziam o Brasil, né? A chamada República do Café com Leite, essa monopolização do poder político por São Paulo e por Minas Gerais, mas especificamente por essas figuras oligárquicas ligadas a um determinado modelo político, econômico, extrativista, em alguma medida parasitário, que eram vistos aí pelos tenentistas como sendo efetivamente parasitas, no sentido de representarem forças que mantinham o Brasil fraco, pequeno e incapaz de se tornar uma potência, né, ou de voltar a ser potência, tal como alguns deles enxergavam, por exemplo, como sendo ali a situação do Brasil naquele período de transição entre monarquia e república. Vários dos tenentistas, por exemplo, tinham ali o Floriano Peixoto como um referencial, né? Você vai ter entre alguns deles uma certa influência castilhista, né? Então eles viam ali um certo potencial, né, do Brasil enquanto potência, especificamente nesse período ali de transição entre a monarquia e a república, e eles enxergam, né, que talvez o abandono do poder pelos militares e a entrega do poder
as oligarquias cafeicultoras tenha sido um erro, né? Tenha sido um erro, e que por causa desse erro o Brasil estava sendo mantido numa situação de penúria, mesmo em termos de poder mesmo, né? Então eles viam ali nessa monopolização do poder por essas oligarquias cafeicultoras um fator de fraqueza, de debilidade do Estado brasileiro. E isso tinha as suas repercussões e ramificações. Os tenentes, por exemplo, eles vêm aí de uma classe média urbana ou de um alto proletariado, por assim dizer. Portanto, pertenciam ali a um fenômeno vinculado a uma parca industrialização do Brasil, e eles não viam o Estado atuando de uma maneira adequada para conduzir essa industrialização e para corresponder ao povo brasileiro com a necessária justiça social, que esse povo, né, já não mais composto por escravos, já não mais composto ali por mão de obra barata, miserável, a ser explorada, né, em cafezais, é já um outro povo brasileiro, é um povo brasileiro em uma nova fase da sua história e que espera que o Estado atue para organizar a sociedade, né, e para dar a cada um o que é seu no que concerne os direitos, no que concerne princípios básicos de justiça, né? Então existe esse elemento. Muitos tenentistas eram céticos em relação à democracia, acreditavam na necessidade de uma ditadura mesmo no Brasil para poder exatamente superar esses problemas causados pela oligarquia, né, para poder, por exemplo, alfabetizar a população brasileira, né? Eles pensavam ali uma espécie de ditadura esclarecida, por assim dizer, né? Uma ditadura ali conduzida com o objetivo de preparar o povo brasileiro para a democracia. Vejam que esse discurso, que era um discurso presente nos tenentes, né, nos anos 20, reaparece ali na aurora da ditadura militar, na aurora ali do regime militar, né? Esse discurso da necessidade de preparar o povo brasileiro para a democracia através de uma ditadura esclarecida que eduque, né, que integre o cidadão brasileiro socialmente, culturalmente, economicamente, etc, etc, é um discurso que permanece vigente dos anos 30 aos anos 60, aos anos 70, né, ou mesmo até os anos 80, ainda que o Figueiredo não possa ser contado entre os tenentistas. Salvo engano, ele não pode ser contado entre os tenentistas, né? Pelo menos num sentido biográfico, propriamente dito. Mas esse discurso é um discurso, esse ceticismo em relação à democracia. Alguns tinham um ceticismo mais absoluto, outros tinham um ceticismo no sentido de considerar que a democracia é algo que não é compatível com um povo de analfabetos, com um povo de ignorantes, e que, portanto, uma das tarefas do Estado é preparar o povo para a democracia através da educação, através ali da disciplina, através da cultura, o que só poderia ser feito, por essa perspectiva, através de uma ditadura, né? E aí, na verdade, não existe nem a preocupação com se essa ditadura seria puramente militar, se seria uma ditadura civil ou uma ditadura civil-militar. O que é praticamente consenso, né? Nem todos eles eram efetivamente defensores de uma ditadura, mas aquilo que era bastante presente entre os tenentistas era a necessidade de uma ditadura. É interessante como isso se transforma, né, ali, até no caso do Prestes, em ditadura do proletariado, em que essa lógica da necessidade de uma ditadura para preparar o povo recebe um outro conteúdo, um conteúdo ideológico mais marxista, em que aí o objetivo
é preparar o povo para o comunismo através do socialismo, né? Através ali de uma ditadura da vanguarda da classe trabalhadora. Mas o discurso de ceticismo em relação à ditadura já estava presente, né? Para alguns num sentido mais social, para outros num sentido mais político, mais cultural, enfim, para vocês verem como existe aí uma raiz comum tenentista em vários dos fenômenos políticos do nosso país entre meados, né, da década de 20 e os anos 60, os anos 70. Então, assim, o principal inimigo dos tenentistas eram as oligarquias liberais, consideradas um fator de fraqueza do Estado brasileiro, considerada aí como sendo um obstáculo para o desenvolvimento político, econômico, social, cultural da própria nação enquanto tal, bem como do seu povo, né? Então, isso aí deve ser colocado como núcleo. Os tenentistas eram inimigos das oligarquias liberais, né? Da classe política e econômica que ocupava o Estado, né? Mantinha o Estado ocupado para fazer com que o Estado servisse aos seus interesses econômicos, que eram interesses econômicos fundamentalmente liberais, né? Esse aí a gente teria que considerar como sendo o fator principal. Esses tenentistas, todos eles eram nacionalistas, né? E aí que a gente vê que nacionalismo não é exatamente uma ideologia, é um patos, né? É uma espécie de disposição interior, é uma maneira de lidar, uma maneira inclusive psicológica, emocional mesmo, de lidar com, né, os arredores, né, com o espaço. Todos eles eram nacionalistas, eles tiveram uma educação nacionalista. A preparação de oficiais nessa época, por mais, entre aspas, precário que fosse esse período, numa perspectiva ali, né, numa perspectiva da própria preparação militar em si, a educação dos oficiais nessa época era uma educação que era naturalmente nacionalista, é uma educação que é interessante no sentido de que os próprios referenciais políticos e culturais dessa época, obviamente, eram muito melhores do que aquilo que nós temos à disposição hoje, né? Eu vi também um confrade comparar o movimento tenentista no Brasil com o movimento também de baixos e médios oficiais na Venezuela, do qual participou o Hugo Chávez, né? E a comparação é boa, né? É uma boa comparação. E a comparação também explica o porquê, em alguma medida, que o tenentismo desapareceu e o espírito militar no nosso país hoje é eminentemente burguês e liberal. Precisamente porque houve mudanças profundas na educação dos militares no nosso país. A educação militar durante o próprio período militar, esteve atrelada aí à Escola das Américas. Tirou-se muito ali de um conteúdo crítico que permeava de uma maneira muito natural a educação militar nas décadas anteriores, né? A caserna era foco de reflexão política, social e cultural crítica no nosso país, né? Um dos corações da política no nosso país, ao longo aí entre os anos 20 e os anos 60, era o clube militar, né? Porque existia exatamente, é claro que isso podia ir numa direção, podia ir numa outra direção, né? Mas existia ali sim uma dimensão crítica, reflexiva, permeava a educação militar no nosso país até esse período. Depois tiram isso, transformam numa educação que, de modo geral, é tecnocrática, é tecnocêntrica, puramente técnica, com um mal disfarçado conteúdo liberal e atlantista, né? Isso aí se torna a educação. Costumam criticar o positivismo.
Geralmente quem fala aí do positivismo em relação especificamente a essa pobreza intelectual, espiritual, cultural do oficialato militar brasileiro contemporâneo, positivismo tem nada a ver com isso. Né? O positivismo até pode ser criticado a partir de outras perspectivas, mas em relação a isso não tem nada a ver com positivismo. É precisamente o fato de se ter eliminado todo o conteúdo, né, crítico da educação militar no nosso país para substituí-lo por uma educação puramente técnica, permeada ali pelo conteúdo ideológico, né, estadunidense, né, atlantista e, portanto, liberal. Tá? Então, isso é algo importante também de se levar em consideração para a reflexão que talvez seja aquela reflexão que importa, né? Que é possível resgatar, atualizar o tenentismo? Bem, a gente passou aí por um período no qual o povo brasileiro depositou... O povo brasileiro, estou falando aqui de uma maneira bem expandida, né? Uma parte do povo brasileiro depositou grandes esperanças nas Forças Armadas do Brasil. E depositou esperanças nas Forças Armadas num contexto precisamente de crítica política do liberalismo, crítica política e cultural do liberalismo no nosso país. Há aí uma série de problemas, né? O primeiro problema é que esse antiliberalismo que existia no bolsonarismo era de fato um antiliberalismo político, mas a ele não estava acoplado um antiliberalismo econômico. Né? Então havia ali uma contradição fundamental, até mesmo o antiliberalismo cultural do bolsonarismo não era tão forte. Né? Então existia ali uma crítica da democracia liberal, tal como ela existe, mas ao mesmo tempo se colocou ali o ministro mais liberal para conduzir a economia brasileira. Ministro esse com vínculos profundos com o próprio establishment liberal nacional e internacional. Então, assim, uma contradição fundamental aí. Só que o problema maior é o seguinte: não se prestou atenção suficientemente no fato de que o próprio alto-oficialato brasileiro era liberal. Porque como esse liberalismo do alto-oficialato brasileiro era pró-Estados Unidos, né, antissocial, né, no sentido de anti-justiça social, é um liberalismo antitrabalhista, à primeira vista, pro idiota bolsonarista médio, estava ótimo, né? Era isso que o Brasil precisa. Porque na cabeça desse pessoal, o Brasil tem sido desenvolvimentista, tem sido comunista, etc, etc, há décadas, desde o fim do regime militar, e aí é disso que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa ali de uma posição antidesenvolvimentista, antitrabalhista, etc, né? Então assim, vejam só, esse sentimento de crítica do liberalismo político que encontra expressão prática no bolsonarismo, ele é repleto de contradições e tem um claríssimo calcanhar de Aquiles. Na prática, ambos calcanhares do bolsonarismo são frágeis nesse sentido. Ok? Então se depositou esperança num alto-oficialato brasileiro que era um alto-oficialato liberal. Um alto-oficialato comprometido pessoalmente e ideologicamente com o establishment liberal democrático nacional e internacional. Então sempre foi uma esperança que não daria absolutamente em nada. Sempre foi aí uma esperança completamente vazia. Mas quando a gente fala de tenentismo, a gente não está falando exatamente de generais, nem de coronéis propriamente, né? Mas aí a gente está falando de algo completamente inexplorado no nosso país. E eu insisto nisso pelo seguinte: se a gente quer falar a sério de tenentismo, a gente tem que falar num sentido prático, né? Num sentido que envolve de fato tenentes, que envolve de fato militares, né? E aí nesse sentido,
considerando que a educação militar permanece uma educação liberal até hoje, a única maneira de pensar um neotenentismo no Brasil é de fora para dentro. Ou seja, através do jogo, né, de projeção de influência, também através do diálogo com baixos e médios oficiais das Forças Armadas Brasileiras, cansados tanto dos seus próprios superiores, quanto do establishment em si, que olham para o Brasil e não conseguem se encontrar, né, no atual sistema político, que desconfiam da velha política e dos velhos políticos, né, dos partidos aí que governam o Brasil há décadas, né, desconfiam do PT, do PSDB, do MDB e de todos os seus puxadinhos, que talvez tenham sido bolsonaristas durante um curto espaço de tempo, por acreditar em algum momento que o Bolsonaro, como um baixo oficial, baixo médio oficial, capitão, talvez fosse ali a expressão de um outro tipo de voz, né, com a qual eles encontravam ressonância, mas foi uma esperança, obviamente, muito mal depositada. Então, assim, é aí que nós podemos, talvez, pensar num neotenentismo, né? E aí é que se torna necessário fazer um trabalho de base junto às Forças Armadas Brasileiras. Um trabalho que, da maneira como eu vejo, só pode ser feito de fora para dentro. Só pode ser feito de fora para dentro. E tem que ser um trabalho... Bem, o que eu quero dizer com isso? O trabalho nacionalista, né, o discurso nacionalista, o discurso antiliberal, né, o discurso dissidente, tem que alcançar esse pessoal, e em parte isso vai chegar neles de uma maneira meio natural, né, pelo mero fato de que a gente está produzindo, vamos supor, esses vídeos aí das pílulas vermelhas, por enquanto, eles têm tido aí uma audiência de 1.000 pessoas, 1.000, 1.100, 1.200 pessoas. Talvez aí, algumas delas, 1% dessa audiência, seja composta de militares, né? Seja composta ali de sargentos, tenentes, talvez. Talvez isso de fato se dê. Então, isso é uma maneira natural de alcançar esse pessoal. Mas eu acho que nós, quando eu digo nós, pessoal, não estou falando apenas da Associação Nova Roma, e nem de grupos que tenham aí os seus projetos também, que também tenham se interessado por refletir sobre o tenentismo. Me refiro a vocês, a audiência, que conhecem, né, sargentos, tenentes, capitães. Vocês têm que chegar nesse pessoal e trazer esse pessoal, puxar esse pessoal para consumir um conteúdo dissidente, para alimentar o sentimento de revolta antiliberal no coração desse pessoal. Porque, vejam só, pessoal, uma solução para os impasses políticos do nosso país, eu não estou vendo. Eu não acho que simplesmente, por exemplo, que 2026 vai trazer alguma solução. E eu sou cético até mesmo em relação a 2030. Eu sou cético em relação à política de massas. A política de massas... Eu acho que a política de massas pertence ao século XX. E tal como pré-século XX você não tinha política de massas, a gente está voltando a deixar de ter política de massas. Porque a própria difusão do fácil acesso à informação e a fragmentação do meio informacional fraturou a massa em uma miríade de bolhas. Então não tem mais massa. Quem é que bota 1 milhão de pessoas na rua no Brasil? Ninguém. Nem o Lula bota, nem o Bolsonaro bota, sindicato nenhum bota, uma união de sindicatos conseguiria botar 1 milhão de pessoas na rua no Brasil. Não existe mais política de massas, pessoal. A política hoje ela tem que ser pensada em outros termos. Isso também é algo que a gente pode abordar numa pílula vermelha. Mas não existe mais política de massas, pessoal. Então, assim,
As eleições são jogos de cartas marcadas. Quem são as lideranças nacionalistas do nosso país? Que não sejam tão velhas a ponto de serem inviáveis para 2030. Vocês estão vendo como as lideranças nacionalistas do Brasil já estão, né, as que se colocam como nacionalistas e que muitas vezes são cultuadas aí pelo pessoal mais jovem. Vocês percebem que esse pessoal está com a idade avançada, né? É um pessoal que está com a idade avançada. E faltam sucessores para esse pessoal, né? Então a gente tem um problema aí sério. Esse pessoal vai chegar no páreo para 2030, eles vão estar em posição de disputar aquelas eleições, né? Então esse é um problema. Outro problema, o STF, que representa um partido político, eles são uma força política, eles são um clube, né? Eles são um clube político, e desfrutam de um poder inaudito na história do nosso país. E são capazes de impor a própria vontade e de moldar leis, políticas públicas, etc. E a gente ainda não viu... Eu considero que o conflito Bolsonaro-STF é isso aqui. É mínimo. A gente ainda não viu realmente um conflito de larga escala entre Executivo e STF. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, o que pode acontecer num conflito desses. Porque talvez o STF consiga, por exemplo, vamos supor que o Executivo, talvez junto com o Legislativo, com parte do Legislativo, com metade do Legislativo, tente fazer aí uma reforma constitucional para enfraquecer o STF, para reduzir os poderes do STF, o que é necessário. É absolutamente necessário. O que vai acontecer se o STF se recusar? Declarar a inconstitucionalidade aí de uma emenda constitucional nesse sentido. Você tem um conflito de poderes. Né? Um conflito de poderes. E esse tipo de conflito de poderes não se decide de maneira puramente normativista. Não é uma questão de olhar ali quem é que está certo aqui segundo as normas. Não é isso. É uma disputa de poder, não uma disputa de interpretação entre normas. E o que aconteceria numa disputa de poder fundamental desse tipo a gente não sabe. Né? Então, assim, existe um problema sério nisso aí, que é o fato de que o STF, enquanto clube antidemocrático, porém liberal, o STF é liberal num sentido político e cultural, mas é antidemocrático, né? Isso aí representa, esse acúmulo de poder, essa centralidade do STF representa um problema, que talvez uma mera eleição em 2026, 2030, não consiga solucionar por conta própria, né? Então, pessoal, sim, entre as várias coisas que nós temos que pensar, e eu sou um grande defensor da ideia de construir um movimento nacionalista, não um partido, não de fazer alianças com partidos nas vésperas de eleições, falando de construir um movimento. Primeiro, depois desse movimento pode virar um partido, mas construir um movimento político bem azeitado que tenha como objetivo não ganhar eleições no primeiro momento, mas a ocupação de posições. Eu sou um adepto dessa necessidade de construir um movimento. Porém, em paralelo, é necessário pensar, sim, nesse papel de talvez nesse papel, hipoteticamente, né, um papel que possa ser desempenhado pelos tenentes, por sargentos, tenentes e capitães, de modo que, tal como a gente pensa na possibilidade de construir um movimento nacionalista, a gente tem que pensar na possibilidade de construir, né, um exército dentro de um exército. Um Estado dentro do exército. Né? Porque o movimento, ele é o Estado dentro do Estado. O movimento nacionalista é o Estado dentro do Estado. Ele tem que operar como um Estado dentro do Estado. E o mesmo deve acontecer
nas Forças Armadas se a gente está falando a sério sobre tenentismo. É necessário pensar, tal como o Estado dentro do Estado, o Exército dentro do Exército. Né? E isso você faz através aí desse trabalho de atração, desse trabalho de aproximação, de diálogo e de modelação das consciências dos jovens oficiais, né? Jovens oficiais e suboficiais. Então é isso, pessoal. Me parece que essas reflexões sobre neotenentismo tem que caminhar nessa direção. Né? Isso aí representa aí uma hipótese, uma via, um caminho, uma possibilidade. Tá ok? Então é isso, pessoal. Essa é a Pílula Vermelha de hoje e até a próxima.